Meu nome é Betânia de Araújo Almeida, tenho 47 anos de idade, sou socióloga de formação, servidora da Fundação Oswaldo Cruz. Eu sou uma pessoa prestativa, dedicada, às vezes impulsiva, às vezes comedida. Evito ao máximo entrar em disputas, em brigas, mas quando necessário, eu defendo as coisas que eu acredito, que eu acho que são justas. Eu busco o equilíbrio, pelo menos essa é a meta. Tenho, claro, como todo mundo, hobbies, gosto de ler, faço yoga há quase 10 anos e isso fez com que eu até me interessasse em fazer um curso de terapeuta em Ayurveda, que é uma medicina tradicional indiana, né? Gosto também de plantas, de animais, faço alguns trabalhos voluntários também, né? Assim, com algumas comunidades, num local que eu vou, num povoado específico. Acho que meus avós foram muito importantes, né? Claro, meus pais, meus irmãos, eu sou filha do meio, né? Eu tenho um irmão mais velho e um irmão mais novo. E minha mãe se separou do meu pai há quase 40 anos, há mais de 40 anos, na verdade. Então, uma época em que ser divorciada, desquitada, separada, né, era cercada de preconceitos, não só na sociedade, mas na família também. Minha mãe assumiu essa responsabilidade com 3 filhos pequenos e meu pai faleceu também muito cedo, já separado da minha mãe, também foi uma pessoa muito importante, claro. Ele faleceu com a idade que eu tenho hoje, 47 anos de idade. Minha irmã também, uma mulher super incrível, assim, foi mãe aos 18 anos de idade, assumiu essa responsabilidade. Depois, meu sobrinho um pouco mais velho e tal, ela conseguiu estudar, historiadora, psicopedagoga, uma mulher também que eu super admiro. Eu tenho muitos conhecidos e poucos amigos. Acho que são pessoas que, de algum modo, me mostraram coisas que hoje eu considero muito importantes, que eu não me dava conta antes. Eu tenho animais adotados que foram resgatados de situações de maus tratos e isso me sensibilizou para a causa animal e desde então eu posso dizer que com certeza assim, já ajudei mais de uma centena de animais com castração, com adoção, com medicação, alimentação. Hoje eu mantenho 19 animais em lares temporários ou como comunitários e meus mesmo são 4, 3 gatos e um cachorro. Eu fiz a graduação e o mestrado em Ciências Sociais. Durante o mestrado, eu passei no concurso da Fiocruz, como analista, inclusive. Depois de um tempo, eu fiz o doutorado. Já como doutora, eu entrei com alguns trâmites institucionais, me tornei servidora em atividade de pesquisa na Fiocruz Bahia, inclusive fui a primeira servidora nessa função. Mas eu acho que o doutorado ele foi muito importante por vários motivos. Primeiro, porque eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas muito interessantes, o professor Sebastião Loureiro, Érica Aragão, do Programa de Economia da Saúde, economistas, né? Muito voltados para uma abordagem que a gente chama de neo-schumpeteriana, evolucionária. Durante esse período também comecei a colaborar com o INCT de doenças de populações negligenciadas, coordenado pelo professor Carlos Morel, na Fiocruz do Rio de Janeiro. E aí, durante o doutorado, esse INCT do Rio tinha uma cota de bolsas no programa de INCTs do Ciências Sem Fronteiras. E eu consegui uma dessas bolsas para ir para a Universidade de Sussex, para a Science Policy Research Unit, SPRU, que para essa abordagem evolucionária, schumpeteriana, assim, é onde nasceu tudo. Então eu tive essa oportunidade. Durante o doutorado também, apesar de trabalhar e estudar no primeiro semestre, eu participei de um projeto muito legal, assim, coordenado, né, pela professora Darcy e pela professora Cristina Larrea, de interdisciplinaridade, porque na saúde coletiva você tem 3 áreas, né? Planejamento, gestão, epidemiologia e ciências sociais. Então a gente foi para campo em Canudos, todo mundo das 3 áreas, a gente tentou fazer um projeto interdisciplinar. Começamos com 45 alunos e no final só éramos 12. Eu fui uma das que ficou até o final. E a gente produziu um livro, um documentário, e eu vi como é difícil trabalhar com diferentes disciplinas, com diferentes pensamentos, ainda mais quando é uma coisa não formal. Eu fui selecionada para participar de uma escola de verão, na chamada Globelix, na Finlândia. Eu passei 2 semanas lá e conheci pessoas, né, assim, de diversas partes do mundo.
Em 2015, teve um curso, uma unidade lá também na Universidade de Sussex, chamada IDS. Eles têm um programa chamado Step Center. Nesse curso de verão, foram 2 semanas de aula. Eu reencontrei alguns colegas da universidade, como eram 2 semanas, eu tive um final de semana, né? Tinha sol, a gente foi para um parque jogar vôlei e tal, e de repente tinha um monte de latino, né? Chileno, brasileiro, colombiano. E aí, vamos jogar futebol. Eu quebrei a perna. Quebrei a perna em Brighton. Meus colegas, foi um domingo, né, me levaram, 2 colegas particularmente, me levaram para o hospital, falaram, não, a gente vai te dar assistência, né, porque amanhã é segunda-feira, a gente não consegue, né, te acompanhar, vamos logo. E eu achava que era uma coisa boba, uma torção. Quando eu cheguei lá, dei meu passaporte, eu tinha feito seguro-saúde, entreguei também, né, um papelzinho que comprovava o seguro-saúde, dei entrada. No final das contas, eu fraturei tíbia e fíbula. Tive que dormir no hospital, fazer uma série de exames. Então, assim, eu experimentei o Sistema Único de Saúde inglês, o NHS. Foi muito interessante, assim, ver como eles funcionam lá. Recebi toda a medicação, uma fisioterapeuta me ensinou a andar de muleta, me deu muleta, me ensinou a subir de escadas. Foi bem interessante, assim. Passado 2, 3 meses, eu recebi a fatura em casa, quase 3.000 libras, mas como eu tinha feito seguro, né, a viagem, o seguro cobriu. Volto a trabalhar na Fiocruz Bahia, sempre trabalhei lá durante muitos anos, e em 2017 eu vou para o SIDAX. Foi uma mudança completa, entender o que é o SIDAX, aprender o que é o SIDAX, né? No cotidiano, a gente trabalha com ética de dados, né? O que deve ser feito, o que não deve ser feito com dados de pessoas, de grupos, de populações e mesmo de países. Essa relação entre dados, ciência e sociedade, porque os dados, eles geram evidências, né? Eles geram conhecimentos para suprir algumas lacunas, né? Para dar algumas respostas. Isso também tem implicações, consequências na alocação de recursos para gestores que usam evidências para políticas públicas, quem é visibilizado, quem não é, né, visibilizado. A gente tem aqui um ambiente propício para fazer o que a gente acredita, sabe? Eu acho que isso é bem importante. A gente faz pesquisas aqui mais epidemiológicas, isso sem sombra de dúvida, mas é uma epidemiologia mais aberta, uma epidemiologia social, né? Então eu acho que isso traz diferentes abordagens, a gente tem aí diferentes profissionais. É um novo capítulo na minha história profissional dentro da Fiocruz. Quero ter um projeto, assim, fazer parte de um projeto, não preciso coordenar, mas fazer parte importante, assim, ter um papel ativo em um projeto, uma pesquisação, assim, sabe, que traga esse conceito de saúde única, de saúde, sabe, humana, animal, vegetal, ambiental, porque tá tudo ligado, sabe? Quero muito que isso aconteça. Eu venho de uma trajetória que eu estudei na universidade pública, né? Eu fiz a graduação, mestrado, doutorado, eu trabalho numa instituição de pesquisa que é pública. Então, assim, esse compromisso também é um pouco de responsabilidade, sabe? Com a sociedade que me proporcionou isso. Então, eu acho que nada mais justo e correto do que fazer o melhor possível. Eu acho que isso é importante. Não se compare, busque o que faz sentido. Isso vai fazer com que você seja coerente com seus princípios, com seus valores, com a sua trajetória. Vão ter desvios, percalços, né? Você vai ter diferentes caminhos aí, mas você vai ter uma bússola interna para te guiar ao longo desse caminho. Acho que é por aí.